O verão vai demorar um pouco para chegar ainda, mas o calor já deu as caras e as temperaturas têm passado dos 30 graus aqui na nossa região. Com isso, algumas preocupações típicas dessa época do ano também aparecem. É por isso que, a partir de hoje, passamos a exibir aqui no Jornal da UNO o quadro Projeto Verão. São reportagens para ajudar você a enfrentar os dias de calor, mantendo a saúde em dia, de olho na moda e ainda reforçando os cuidados com a segurança. Na primeira reportagem, nossa equipe foi conversar com uma dermatologista para saber sobre os cuidados com a pele na época mais quente do ano. Acompanhe! Olá pessoal, como vocês estão? Ansiosos pelo verão? Bem, para quem aguarda essa nova estação, hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a pele. Afinal, com a chegada do sol, os cuidados com a nossa pele devem ser redobrados. O sol e a desidratação podem trazer consequências graves, mas nem por isso a gente tem que deixar de aproveitar esse momento tão bacana. E para você que quer aproveitar com intensidade e ao máximo cada um dos momentos do verão, hoje nós vamos falar com a dermatologista Vanessa Gueno. Então, pessoal, a gente está aqui com a doutora Vanessa Gueno. Olá, doutora, como você está? E eu gostaria que você começasse nos falando o que acontece com a pele quando a gente não tem os cuidados adequados, não passa protetor solar, como é que funciona, como é que fica a nossa pele? Olá, pessoal! Então, assim, a nossa pele, ela pode sofrer de várias maneiras a agressão do sol, enfim, dos raios UV que a gente diz, né? Então, quais são os problemas que nossa pele pode desenvolver se por acaso não tiver os cuidados necessários? Primeiramente, o desenvolvimento de câncer de pele, que é um problema hoje em dia, né? A questão do envelhecimento precoce e também as queimaduras. Então, as queimaduras também são um problema porque elas doem e acabam incomodando, então, os pacientes. Então, a gente tem esses três riscos, né, principais que o sol pode estar ocasionando nas pessoas. Doutora, eu gostaria de saber, só o protetor solar é o suficiente? Tem que tomar mais algum cuidado com a pele? Como é que funciona isso? Então, lembrar que o uso do protetor deve ser diário, né? Mas tem outras questões que a gente tem que, né, prezar. A questão do horário que vai se expor ao sol. Então, você não pode se expor ao sol das 10 às 4 da tarde. Então, das 10 da manhã às 4 da tarde não é indicada a exposição. E também a gente orienta o uso de chapéus, o uso de óculos, que também vão ajudar nessa proteção. Hoje em dia tem outra coisa muito interessante também, que é o uso de roupas com proteção solar, que também podem ajudar. Doutor, e tem vários fatores, né? Fator 30, fator 50, 60, eu vi até esses dias que era fator 65. Esses fatores, eles influenciam, todos funcionam, como que é? Eu costumo dizer que os protetores solares acima de 30, com fator de proteção solar 30 ou mais, já são suficientes. Mas é importante que seja reaplicado. Então, mais importante do que o fator de proteção solar é a questão da reaplicação. Então, claro, você vai ter uma maior proteção usando o fator 99, claro. Mas não adianta você ter o fator 99 e passar uma vez só no dia. Aí não adianta. E doutora, você fala, né, dessa questão da reaplicação. Quantas vezes eu devo reaplicar o protetor solar? Uma vez eu entendi que não é o suficiente. Quantas vezes e de quanto em quanto tempo? Isso. Então, assim, pelo menos de manhã e de meio-dia, se você não se expor ao sol e se não tiver suor intenso ou for na piscina, no mar, tá? Então, assim, você está trabalhando no escritório, está fechado, pelo menos de manhã e de meio-dia. Se você estiver, então, numa exposição solar intensa, de 2 em 2 horas. E se você, então, for ao mar, for à piscina, aí tem que usar toda vez que sai da água, se secar e passar o protetor novamente. Muito bem, doutora. E quando a gente vai, né, se trata do tipo de protetor para cada parte do corpo? Eu uso um protetor para o rosto e outro para o resto do corpo? Ou posso passar o mesmo? Como que funciona? Tem alguma diferença? Então, na verdade, não tem diferença quanto à proteção. A questão é pela cosmética do produto. Então, às vezes tem pacientes que eles têm a pele muito oleosa do rosto, então não dá para usar aqueles que a gente usa no corpo. Mas eu tenho pacientes aí usando os produtos adequados que usam um protetor só pro corpo e pro rosto tranquilamente. É muito da questão sensitiva da pessoa.
E em relação às crianças têm a pele um pouco mais sensível, né, que a dos adultos. Tem que ter um protetor especial para elas, o fator tem que ser maior, as horas, né, o intervalo entre cada passada de protetor, como que funciona? Isso. Primeira coisa, criança não deve se expor ao sol antes dos 6 meses de vida. Por quê? Porque não pode usar protetor solar antes dos 6 meses, tá? Então isso é primeira regrinha. Segundo, para as crianças a gente tem protetores especiais, que são os infantis, que geralmente são são protetores solares físicos, tá? Então são especiais. E na questão de proteção, no fator de proteção é a mesma coisa, tá? Então desde que seja 30 ou mais, já tá ok. Aconteceu de eu não passar protetor, esqueci de passar, me queimei, tô cheia de bolhas, e o que eu faço agora? Uso um gel pós-sol, como é que é isso? Então, em primeiro lugar, não se queimar mais, da próxima vez usar protetor. Porque a queimadura com bolhas aumenta o risco de câncer de pele no futuro, tá? Então tem que ter muito cuidado. Mas se você tá lá, se queimou, hidrate muito. Quando ficar só vermelho, você pode hidratar. Se começar a formar bolha, aí procura auxílio médico, tá? Porque daí já é uma queimadura de 2º grau e inspira mais cuidados. Mas quando é uma queimadura de 1º grau, que é aquela que fica só mais vermelha mesmo, a gente usa muito pós-sol, que são hidratantes e refrescantes, e hidratantes, cremes. Toda vez que seca, vai lá e passa hidratante, que aí a pele vai regenerar com uma maior facilidade. Além disso, tomar muita água e ter uma alimentação balanceada. Muito bem, então a água é muito importante também, não só o protetor solar. E para finalizar, gostaria que você ressaltasse, doutora, em relação a passar protetor solar. Não é só no verão, quando tem sol, né? Todo ano, independente se tiver sol ou não, passar protetor é importante. Isso. Eu costumo brincar que a gente tem que usar o protetor até se chover canivete aberto, tá? Então, assim, tem que passar protetor, é todo dia, é como escovar os dentes. Então, acordou de manhã, passa e repete, então, meio-dia, a hora que vai para casa almoçar, né? Então, aproveita esse horário para reaplicar o protetor solar. Não importa se está chovendo, não importa se trabalha só em escritório, tem que usar da mesma maneira por causa também do computador, celular, hoje em dia que a gente usa um monte, né? Então, tem que estar cuidando sim, todos os dias. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pelas suas dicas muito valiosas. Obrigada. E fico à disposição aí para a gente ter mais conversas aí sobre o mundo da dermatologia. Muito bem, muito obrigada. E agora não tem desculpa para você não cuidar da sua pele e aproveitar ao máximo o verão. A gente se encontra na semana que vem com mais dicas. Até lá, pessoal!